para cá, mas que quem aprendeu a ler a palavra não fica mais preso às variações de uma palavra ou de uma expressão, porque você não lê mais a letra. Você aprendeu a ler o contexto. E mais do que o contexto, você aprendeu a ler a partir do contexto da encarnação, do contexto de Jesus, da chave hermenêutica, que foi como eu sempre li a palavra. Então, para mim, as variações são muito pequenas, eu não advogo nenhuma tradução especial. Eu uso esta aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, um presente da minha mãezinha no tempo em que não havia essa proliferação de Bíblias, nem de sociedades bíblicas, muito menos de briga entre as sociedades bíblicas. Essa é João Ferreira? Essa é João Ferreira de Almeida, é a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, e ela já está comigo, essa Bíblia, há muito tempo. Foi a segunda Bíblia que eu tive, a primeira ficou 2 anos comigo e eu perdi. Era uma Bíblia da minha mãe, toda anotadinha por ela. E eu perdi em cima do carro. Um menino novo, Ciro, Davi, pequenininhos, indo e voltando para a igreja, pregando a palavra, com berço, com aquele monte de coisa. Você, às vezes, bota a Bíblia em cima do carro enquanto vai abrir uma mala para botar coisas assim. Nessa história eu perdi aquela primeira Bíblia que a mamãe tinha me dado, que havia sido dela boa parte da vida. E ato contínuo, ela me deu esta aqui, mesma tradução, essa já toda ela anotadinha por mim. Portanto, eu ganhei essa Bíblia em 75, nós estamos em 2010, desde então é a única Bíblia na qual eu leio regularmente. 35 anos. Lendo na mesma Biblinha. Tem um cheiro de milhares de cruzadas e pregações e congressos e tudo. Tem quanto tempo você está com ela, Caio? 35 anos. Tem uma pergunta aqui que fala assim: Caio, os atuais possuidores das verdades bíblicas necessitam ser confrontados com uma nova reforma por meio da leitura a partir da visão de Cristo? Pois é, eu acho que o problema aqui que a gente tem na tradução da Bíblia é que não basta a tradução da Bíblia, especialmente da Bíblia, quando você põe o Velho e o Novo Testamento no mesmo livro. A gente pode não achar que isso seja chocante, mas para uma pessoa que começa a ler a Bíblia sem o entendimento que, por exemplo, a minha mãe deu ao meu pai quando ele iniciou a leitura, que ele queria começar, ele leu Hebreus, ficou impressionado, aí quis começar do Gênesis. Aí a minha mãe disse: não, olha, esse é um livro diferente, a gente não tem que começar a ler esse livro do início, a gente só entende bem esse livro se começar a lê-lo do fim. Aí abriu para ele aqui no Novo Testamento, em Mateus, falou: pode iniciar a leitura daqui. Aí meu pai primeiro entendeu o Novo Testamento e foi ler o Velho. E o coração dele já estava marcado por Jesus e pelo Evangelho. De modo que o que ele encontrava no Velho, que não tinha a ver com as práticas e os ensinos de Jesus, ele naturalmente foi entendendo como uma coisa obsoleta. Especialmente porque ele se apaixonou também pela carta aos Hebreus. Foi o primeiro texto da Bíblia que ele leu e virou um texto áureo para ele. Ele lia Hebreus e lia muito. Se converteu ali, lendo Hebreus 11. Então, e Hebreus é muito explícito com relação ao que caducou e o que não caducou para trás. De modo que, para o meu pai, não havia assim a consciência, no início, de Jesus como a chave hermenêutica para abrir a Escritura. Mas quando essa coisa ficou nítida dentro de mim, eu propus assim como uma tese mesmo de que era isto, e se não fosse assim a Bíblia viraria o samba do crioulo doido. Ele falou: eu creio nisso em gênero, número e grau, porque sem produzir essa equação nessa definição, mas foi assim que eu me salvei lendo a Bíblia. E o meu filho Ciro,